Então, João capítulo 21, eu falei semana passada do versículo 1 ao 14, quando ali trata, quando Jesus ressuscitou e ele vai, então, os discípulos vão até a Galileia e lá Jesus vai encontrar eles depois da ressurreição. E Jesus, então, em vez de dar uma bronca para eles por eles terem abandonado Jesus espera eles com um peixinho assado na brasa, né? Acolhe eles, então, e começa a restauração mais evidente na vida do apóstolo Pedro, como eu falei no domingo passado, que começou lá quando Pedro caiu em si após reconhecer que negou a Cristo, e ele chora amargamente. E agora nós chegamos nessa parte do verso 15, onde Jesus vai agora conversar pessoalmente com Pedro. Provavelmente Jesus está ali com eles todos, junto, na frente de todo mundo, depois de terem comido, depois de Pedro saiu do barco, veio nadando. Então agora, diante daquela situação, Jesus vai conversar com Pedro, uma conversa pessoal ali, uma conversa olho no olho. É uma conversa difícil, né, que Jesus tem com Pedro ali. E talvez em algum momento da nossa vida a gente tem que conversar com alguém, assim, uma conversa mais difícil, mais séria, olho no olho. Ou Deus quer conversar conosco também, né? Vamos ver João capítulo 21, verso 15, que diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, ou em outras versões vai aparecer entristeceu-se ou ficou triste, né? Por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Diga-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me, ou venha comigo. Até aqui então, esse texto para nós hoje. Mas olhando para esse texto que eu continuo fazendo essa pergunta. Aliás, tentando responder a pergunta que Jesus fez para Pedro e faz para mim e para você: tu me ama? E é uma pergunta que me incomoda bastante. Depende do dia, talvez eu diga eu amo. Tem dia que talvez eu não sei se eu amo plenamente, né? É uma pergunta que continua acontecendo nos nossos corações, nos nossos ouvidos. Jesus vem para mim, para ti, e pergunta: tu me amas? De novo, essa conversa de Jesus então com Pedro, ela se dá após a ressurreição de Jesus. E Jesus se dirige a Pedro pelo seu nome original, Simão. Jesus tinha dado depois o nome de Cefa, né? A gente vai ler o texto aqui. Mas Jesus se dirige a Pedro, a ele nesse momento, como Simão, filho de João. Jesus, a experiência de novo lá do chamado de Jesus fez a Pedro, agora de novo, então Jesus está zerando com Pedro a situação, como falei no domingo passado. Vamos começar de novo, Pedro. Vamos começar de novo. Dizem que esse diálogo de Jesus, alguns aplicam que, assim como Pedro, foi uma forma que Jesus escolheu, que assim como Pedro negou a Jesus 3 vezes, então agora Jesus dá a oportunidade de Pedro confirmar o amor a Jesus 3 vezes também, né? Então, para cada vez que Pedro negou, Jesus lhe dá a oportunidade, então, de reafirmar o seu amor. Não sei se tem esse cálculo aí na cabeça de Jesus. Alguns fazem essa comparação, né? Mas permita-me voltar um pouco no tempo, tá? A gente está nesse texto aqui, pós-ressurreição de Jesus, mas permita voltar um pouco
e olhar alguns momentos de Jesus com Pedro, até chegarmos neste momento. Há muitos. Pedro é muito citado nos evangelhos, muito citado, né? Então, Simão, filho de João, o que nós sabemos que ele era casado e tinha provavelmente um filho, né? Sabemos que Pedro era pescador, um pescador profissional, e junto com o seu irmão André, e provavelmente aqui a gente vê uma sociedade que ele tinha na pesca com Tiago e João, também irmãos. Então eles tinham uma sociedade, iam pescar com os 2 barcos, certo? Conforme nós olhamos lá no Evangelho de João 1, Pedro foi apresentado a Jesus pelo seu irmão André. E eu quero ler o texto, que André era discípulo de João Batista, que era primo de Jesus. Diz o texto lá em João 1, verso 30, que João Batista disse: este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João Batista falando de Jesus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quem eram esses 2 discípulos? De João Batista aqui, né? Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Então nós vamos lá para Lucas capítulo 5, né? Se quiser acompanhar, eu vou mais fazer umas narrativas, né? O Guilherme fez uma mensagem falando sobre arrependimento, né, esses dias, onde ele fez vários textos, e um desses textos também o Guilherme citou, né, onde Lucas registra quando Jesus estava ensinando a multidão, pregando a multidão, né, muitas pessoas, e ele avistou 2 barcos, e um desses barcos era de Pedro. Então Jesus chama eles e sobem em um dos barcos, e o barco que Jesus escolhe para subir foi de Pedro, e eles se afastam um pouco, e aí Jesus então consegue se comunicar melhor com as pessoas ali do barco de Pedro, né? E fazendo do barco um púlpito. E depois Jesus vai dizer a Pedro: vai para mais fundo e lança as redes. E assim Pedro estava ali, ficou pensando, a gente fica pensando, eu vi que também compartilhou aquele dia, né? Pedro disse: puxa vida, mas a gente passou a noite toda aqui pescando. Eu entendo da profissão, eu sou pescador, o mar não está para peixe, mas dá talvez aquele estalo em Pedro, um toque, etc. Mas segundo a tua palavra, já tinha ouvido lá o João Batista falando de Jesus, segundo a tua palavra, vou jogar assim. Assim eles foram e fazem a grande pescaria, né, conhecida como uma pescaria maravilhosa, pegam muitos peixes. Então quando Pedro vai perceber que ele está diante de uma pescaria, não uma pescaria porque deu sorte agora, conseguimos, mas porque era um milagre, era o agir de Deus. E então, diante de Jesus, ele vai se prostrar diante de Jesus e vai dizer: Senhor, afasta-te de mim. Pedro percebe a sua realidade, percebe a Jesus, né? E percebe quem ele é. Ele vai dizer: afasta de mim, eu sou um pecador, eu não posso estar na tua presença. Santo de Deus, não posso, né? Eu sou um pecador. E Jesus vai dizer para ele: não temas, que eu vou fazer, a partir de hoje tu vai ser pescador de homens, eu vou fazer você um pescador de homens. Então esse encontro, esse diálogo que quebrantou Pedro ali na presença de Jesus. Mais tarde, indo eles, Jesus faz uma enquete então para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus pergunta para eles. Ou talvez em outras palavras: o que as pessoas estão falando a meu respeito? Vocês que andam ali no meio do povo, o que eles dizem quem eu sou? Né? E talvez eles disseram: Senhor, olha, o povo está meio confuso, alguns
pensa uma coisa, outro pensa outra coisa, uns dizem que tu é João Batista, mas João Batista era primo, vejo nas cabeças das pessoas, né? Uns pensam que tu é Elias, outros pensam que tu é Jeremias, ou profetas, o povo está confuso. Aliás, não é muito diferente de hoje, ainda as pessoas estão meio confusas, né? Ah, Jesus é um grande um professor. Ah, ele é um curandeiro. Né? Ainda as pessoas fazem os seus palpites. Então, diante dessa pergunta, então Jesus vai perguntar para eles, como disse, e vocês, quem dizeis que eu sou? Pedro, sempre na toma dianteira, ele vai dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus. Muito bem, talvez ele esperava um elogio, né? E Jesus vai dizer para ele, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Glória a Deus, né? Mas Pedro então vai usar essa palavra tão especial, tu és o Cristo, Filho de Deus. Já vamos lá para Mateus 16, e quando Jesus pela primeira vez vai compartilhar com eles que era necessário ir a Jerusalém, e Jesus seria entregue aos sacerdotes, ele ia ser crucificado, ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E quando Jesus acaba de falar disso, olha, nós vamos para Jerusalém, eu vou ser preso, vou ser crucificado, vou ressuscitar. Mas Pedro não viu quase nada. Pedro chama Jesus para o lado e diz, não, para que falar de morte? Está tão bom, né? Tu está multiplicando pão, tu está curando doentes, tu está fazendo tanta coisa boa, vai falar de morrer. Não. Né? Para que pensar numa cruz? Jesus olha para Pedro e diz, arreda Satanás, tu não cogitas as coisas de Deus, apenas as coisas dos homens. Pouco tempo, és o Cristo, Filho de Deus vivo. Agora, esse era Pedro. Né? Quando nós olhamos, e tem tantas outras narrativas aqui sobre Pedro, mas eu vejo assim que, olhando para Pedro, ele retrata muito a humanidade, as pessoas que você conhece. E talvez até nós, né? Onde às vezes a pessoa avança, daqui a pouco ela recua, daqui a pouco ela tem uma promessa a Deus de fidelidade, vou ser fiel, vou ser dedicado, daqui a pouco, diante de uma circunstância, se torna um covarde. Os amigos nem podem saber que eu sou crente, mas daqui a pouco está diante de Deus, na igreja, Deus, minha vida é tua. Assim era Pedro. E talvez em algum momento Pedro está numa fé, cheio de fé. Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda que eu vou andar sobre as águas. E lá vai ele, né, andando sobre as águas. Jura fidelidade a Jesus. Mesmo que todos te abandonem, eu jamais vou te abandonar. Mas daqui a pouco, agora nós vemos Pedro negando Jesus 3 vezes. Não conheço. São malditos se eu conhecer. Não conheço. Quando a gente vê esse texto dessa conversa de Jesus com Pedro, tu me amas, sem essa conclusão, sem esse momento de restauração de Pedro, dessa restauração que vai haver no ministério de Pedro, nós vamos ter dificuldade de entender de como ele era um dos principais apóstolos. Então precisava ter esse registro aqui da Bíblia para a gente entender o que aconteceu, a virada de chave aqui, dessa negação de Pedro, quando ele negou a Jesus, isso era conhecido. Mas agora vai ter a reconciliação, a restauração de Pedro para ele se tornar um líder, né, usado pelo Senhor. Voltemos ao nosso texto. João 21, a conversa de Jesus com Pedro. E Jesus diz a Pedro, Simão, tu me amas mais do que esses? Jesus faz essa pergunta mais do que esses, porque Pedro sempre se colocava como superior, orgulhoso. Todos te abandonam, eu não. Mas Pedro, tu me ama mais do que esses? Sabe que quando a gente lê a tradução aí, aparece a palavra me amas, eu te amo, né? Mas quando a gente vai para o original, a palavra amor usada por Jesus na primeira e na segunda pergunta é agapau, é amor ágape, né? O amor que significa um amor sacrificial, o amor que dá vida pelo outro. Então Jesus pergunta, Pedro, tu me ama a ponto de dar a tua vida por mim? Ele tinha dito. Então se Jesus tivesse feito essa pergunta para Pedro uns dias antes, Pedro ia dizer, eu morro por ti. Mas agora, quando Jesus faz essa pergunta, Pedro, tu me amas com amor sacrificial, tu me ama que dá a vida por mim? Pedro responde para Jesus, filha, eu gosto de ti. As 3 respostas de Pedro, eu gosto. Jesus, eu não te amo mesmo.
Eu vou dizer o que eu neguei o cara agora. Vou dizer que eu amo. Eu gosto disso. Eu gosto. Esse é Pedro. Pedro não tem a coragem de dizer que ama Jesus a ponto de dar a vida por ele, né? Pedro, agora ele está nessa conversa face a face com Jesus. Só que na terceira vez que Jesus, então nas duas primeiras, Jesus pergunta: tu me ama com amor sacrificial? Não, eu gosto de ti. Tu me ama com amor sacrificial? Não, tu sabes, eu gosto de ti. E aí Jesus na terceira vez: Pedro, tu gosta de mim? Aí Jesus vai fazer a mesma expressão que Pedro tinha respondido. E Pedro vai dizer: tu sabes, né, Jesus? Tu sabe tudo, tu sabe que eu só gosto. Nesse momento da minha vida, eu só gosto de ti. De várias maneiras eu olho para Pedro e vemos o quanto nós somos semelhantes a Pedro, né? Talvez Pedro e eu e você íamos dizer assim: Jesus, é muito legal quando tu está multiplicando os peixes. Eu amo. Tu está lá multiplicando os peixes, os pães, alimentando a multidão. Que momento especial, né? Sou teu fã, estou junto, né? O Senhor está ressuscitando, o Senhor está curando os enfermos, paralíticos andando, leprosos. Eu amo, te amo. Agora, quando Jesus começa a falar de dar a tua face para o outro, se alguém tu entrega tua capa para quem pedir, opa, já começa a ser diferente, né? E aí Jesus vai perguntar para Pedro: tu morreria por mim? Pedro vai dizer: tu sabe que não. E Jesus faz essa pergunta para mim: tu está pronto para morrer por mim? Dependendo do contexto, a gente vai dizer: não, eu gosto de ti, né? Eu gosto. Talvez a gente pense assim: mas como é que eu estou? Vou dizer que eu estou disposto a morrer por Jesus, que eu não estou disposto nem para perdoar aquele parente meu que me ofendeu. Nem as minhas finanças eu levo com elas de uma forma regrada, de uma forma honesta, totalmente, que eu vou dizer que eu estou disposto a morrer por Jesus. Quanto que eu posso dizer que eu amo a Jesus? Eu estou disposto a perdoar meu pai, minha mãe, meu irmão, né? Eu estou disposto a perdoar. Como eu vou dizer que estou disposto a morrer por Jesus? Talvez no momento da oração, quando nós vamos orar, quando nós estamos aflitos e nós sabemos que o Senhor vai nos socorrer, que coisa boa, né? Eu amo o Senhor porque eu posso orar e o Senhor é o Deus que vai me socorrer. O Senhor vai ouvir o meu desabafo. Eu te amo, Deus, porque o Senhor é assim comigo. Isso é ótimo. Mas perdoar 70 vezes 7, assim eu gosto de ti, não amo. E quando Deus sabe os meus pensamentos, os meus sentimentos, Jesus sabia o que havia no coração de Pedro, né? E Pedro sabia que Jesus sabia. Ele vai dizer: tu sabes, Jesus, tu sabes. As pessoas poderiam vir a desconfiar da sinceridade de Pedro, por ele estar agora nessa conversa com Jesus, dizendo que amava Jesus, mas Jesus sabia todas as coisas, né? Eu penso que diante do amor de Jesus, diante dessa conversa de Jesus com Pedro, e diante dessa pergunta que Jesus faz para mim e para você: olha, eu te amo e tu me amas? Eu creio que 3 escolhas nós temos diante de uma pergunta dessa. A primeira, tem aquelas pessoas que pensam que para serem amadas, aceitas por Deus, elas precisam ser perfeitas. Então, eu não consigo ser perfeito. E se eu não consigo ser perfeito, logo Deus não me ama. Porque elas condicionam o amor de Deus à sua prática, à sua perfeição. Então tem alguns que pensam assim: bom, se eu não consigo ser perfeito, então logo Deus não vai me amar, então eu vou me entregar em perfeição. Vou me entregar, né? Eu descubro que eu não sou perfeito e que eu não vou conseguir ser perfeito neste mundo. Então, vou me entregar à perfeição. É tipo eles casam e já estão 20 anos casados, 30 anos casados, e a pessoa assim:
Ah, eu sou assim. Quando tu casou, tu sabia que eu era assim. Quer dizer, eu era imperfeito e não vou me esforçar nem um pouquinho para mudar. Vou continuar na minha imperfeição. Me aceitou como eu era, eu continuo do mesmo jeito. Pessoa que se entrega à imperfeição e nesse sentido ela se afasta de Deus, vai para a imoralidade, vive, se perde totalmente, né? Esquece que ela é um ser humano que pode aprender. A gente pode aprender, a gente pode mudar, né? Então tem aqueles que percebem que não são perfeitos, então se entregam totalmente à perfeição. Mas tem aqueles que sabem que não são perfeitos, mas vivem uma vida de falsa perfeição. Uma vida cínica, né? De falsidade, como eram os fariseus da época, usavam roupas, e quem olhava assim, esse é o santo, o homem de Deus, né? Um túmulo caiado, Jesus vai dizer, vocês estão um túmulo bonito, mas por dentro está tudo podre. São aquelas pessoas que sabem que não são perfeitas, mas vendem uma imagem de perfeição e criticam os outros e apontam os erros. Está entendendo? É uma escolha. Mas aquelas pessoas que, e espero que seja o teu caso, são aqueles que não são perfeitos, que sabem que não são perfeitos, mas que choram de arrependimento dos seus pecados, né? E entregam suas vidas a Deus. Não escondem os seus pecados, não vendem uma falsa santidade, mas ao mesmo tempo não deixam de buscar a santidade, amém? São pessoas que percebem que para se tornarem pessoas santificadas é pelo Senhor que elas são santificadas, que sozinhas elas não conseguem. São pessoas que elas têm consciência do seu erro, mas uma consciência que leva elas ao arrependimento, que leva elas ao choro, que nem Pedro. Porque a pessoa ela pode ter consciência do erro, mas pode não mudar, como eu falei no domingo passado. Ou ela pode ter a consciência do erro, que é diferente de arrependimento. Eu sei que estou errado, mas eu não me arrependo. Não chora, não lamenta, né? Porque o arrependimento ele vem acompanhado de uma vergonha profunda, de um choro, como aconteceu com Pedro. Eu tento imaginar essa conversa de Jesus com Pedro, e Pedro está ali nessa conversa, e eu me colocando no lugar de Pedro e aqueles outros ao redor, eu ficaria assim, né? Pedro, tu me amas? Eu te amo. Talvez com uma voz fraca ainda, né? E Jesus vai perguntando de novo. Envergonhado. Jesus ali, essa conversa com Pedro. Pedro não tem coragem de olhar nos olhos de Jesus. E ele vai dizer, Senhor, tu sabe todas as coisas. Pedro não está altivo, ele está ali quebrantado, ele está ali envergonhado. Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabes que eu gosto de ti. Eu só gosto. Pedro está a semelhança lá, quando Jesus fala de duas pessoas que vão, onde o publicano e o fariseu, né? Quando Jesus conta a parábola, onde os fariseus se achavam perfeitos, e o publicano dizia, batia no peito, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E o fariseu, ao contrário, graças a Deus que eu não sou que nem esse publicano pecador. E o publicano, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus vê Pedro, eu imagino ali, Pedro quebrantado, e Jesus chama Pedro e diz, Pedro, dá um abraço. Vamos começar de novo. Pastoreia minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Não é? Vem cá, Pedro. Porque o que Jesus espera de nós é autenticidade, verdade. Não cinismo, não uma vida, né, esconde. Deus quer que a gente chegue diante dele e diga, Senhor, tu sabe quem eu sou e eu também sei quem eu sou. E eu sei que sem a tua graça eu não consigo. Eu sei que sem a tua mão sobre a minha vida eu não vou conseguir. É o Senhor que é a minha força. Eu não tenho força, mas é na tua força, naquilo que me fortalece que eu consigo, não sou eu. Então eu preciso me fortalecer no Senhor. Eu posso tudo é na tua graça. Eu posso tudo é mediante o teu Espírito Santo na minha vida. Por 3 vezes Jesus diz, apacenta, cuida, pastoreia os meus cordeiros.
forma que Pedro ia demonstrar que amava Jesus era cuidar do rebanho de Deus. E no verso 18 e 19, relendo, Jesus disse: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então ele disse: siga. Quando a gente vai lá na segunda carta de Pedro, nós vamos ver Pedro dizendo lá que agora ao final, né, da sua vida, ele vai dizer que ele estava preparado para deixar o seu tabernáculo. Ele estava preparado para morrer. E nós vamos saber que ele morre pela sua fé em Cristo Jesus. Aquele que estava ali dizendo: eu gosto de ti, ele foi crescendo, ele foi crescendo na fé, ele foi cheio do Espírito Santo, ele se tornou um homem usado por Deus. Ele não chegou, ficou no ponto: eu sou imperfeito, então eu vou viver na imperfeição, vou deixar a vida me levar, vou viver no pecado. Ele não viveu uma vida de falsidade, ele foi transparente diante de Jesus. Ele disse: Senhor, eu não posso, mas o Senhor me transformando e restaurando, eu vou conseguir. E Pedro vai deixar das maiores heranças. Cada um de nós vai deixar herança neste mundo. Um dia nós vamos morrer e nós vamos deixar heranças, além dos filhos, né? Talvez alguns bens materiais. Mas Pedro deixou o ministério, a palavra de Deus aqui escrita por ele. Ele foi morto pelos romanos, mas a palavra continua viva. Aleluia, a palavra de Deus não morre. Amém. Por isso nós estamos aqui crendo no Senhor. Quero chegar ao final. E a pergunta de novo, que ecoa para mim e para você é: Roberto, tu me amas, Agapau? Filéu? Qual é a minha resposta? Né? Há várias formas de nós demonstrarmos amor. Você lembra das 5 linguagens do amor para o casal? A mesma que se aplica para os filhos, né? As 5 linguagens do amor, que você pode demonstrar que ama alguém dando um presente. Você pode demonstrar que ama alguém fazendo serviço para essa pessoa. Você pode demonstrar que ama alguém tendo um tempo de qualidade, né? Sem televisão, sem celular, é eu e tu, vamos passear, vamos conversar. É você tendo um afeto para alguém. Você pode demonstrar que ama alguém com um toque físico, um abraço, um carinho. Há forma de você demonstrar amor. Mas como a gente demonstra amor a Deus? Para as pessoas é mais visível, porque o sentimento não conseguimos mostrar. A pessoa não consegue ver o teu sentimento. O teu amor ele vai se mostrar de forma prática, que você ama a pessoa da tua maneira. E para Deus da mesma forma, nós demonstramos nosso amor a Deus de forma prática, de forma visível, com as nossas atitudes, no nosso modo de viver, da forma como nós tratamos os outros. É assim que nós mostramos que amamos a Deus. Se você é um discípulo, você tem que tratar as pessoas conforme Jesus tratava. Você demonstra que ama a Deus obedecendo a palavra, fazendo discípulos, conforme está lá em 1 João, de forma prática. Após Jesus, vamos dizer assim, zerar com Pedro a conta, né? 3 vezes me negou, 3 vezes agora confirmou o amor, Jesus vai dizer: segue. O que tu tem, Pedro, é só filhado. Só gosta de mim. Mas já é o início. Já basta para agora. Você está sendo verdadeiro. Você não está sendo hipócrita. Está dizendo que eu só gosto, mas isso já é suficiente. Vem e me segue. Vem, cuida das minhas ovelhas. É isso que tu tem? Usa isso, venha comigo. Venha comigo. O amor que tu tem hoje por Jesus é um amor só de amigo. Eu só gosto de Jesus. Ainda talvez você não ama Jesus de forma de ser estou pronto para morrer por Jesus. Mas eu acho que você já está no caminho. Aleluia, né? Você já gosta de Jesus, isso já é bom. Lembre que Jesus ele não veio a esse mundo para que as pessoas só gostassem dele. Jesus veio para morrer pelas pessoas, veio salvar as pessoas. Jesus não veio a esse mundo só para curar as pessoas. Jesus não veio a esse mundo só para realizar milagres. Jesus veio para morrer na cruz, porque é através da sua morte na cruz que ele nos liberta, através da sua morte na cruz que ele nos tornou livres. É pela cruz. Ainda que no momento Pedro desistiu de Jesus, eu vou pescar, né? Mas Jesus ele não desistiu de Pedro. E aí eu tenho isso muito especial para mim e para você, porque Jesus não desiste de nós.
Não importa os deslizes que você já teve, os teus fracassos, as tuas quedas, Jesus, Ele olha com amor por você. Talvez você precisa ser quebrantado, em um quebrantamento pessoal teu com Jesus, como teve Jesus e Pedro. Porque quando a gente olha para Pedro, alguns momentos da história que a Bíblia faz questão de registrar, e assim na tua vida, não tem como tu apagar, não é? Coisas que envergonhavam Pedro, mas Pedro não deixou os seus fracassos definirem a sua vida. Pedro não deixou os seus pecados definirem a sua vida. Pedro não deixou a sua história de erros definir a sua vida. Ele decidiu pegar na mão de Jesus. Ele decidiu ser restaurado. Ele decidiu continuar, ele decidiu ser humilde, reconheceu que precisava das forças do Senhor, que não era na força dele, mas era na força do Senhor. E ele se tornou o apóstolo mais usado por Deus ainda. Ele se tornou um homem de oração, um homem que pregou a palavra. Deus usou ele para curar pessoas. O que Jesus fez na vida de Pedro, Ele pode fazer na tua vida. O que Jesus perdoou Pedro, Ele perdoa você também. Que você possa permitir o toque do Espírito Santo de quebrantamento, de arrependimento, de transformação, de dizer: Senhor, hoje o que eu tenho, eu gosto de Ti, Senhor, mas eu não vou largar da Tua mão, eu vou continuar ligado no Senhor, e eu quero colocar isso diante de Ti. Eu confio que o Senhor vai me conduzir nessa vida. Amém? Amém. Em nome de Jesus.